Bem-vindo, explorador! Você se lembra dos anos 90, quando ação significava explosões, músculos e frases de efeito? Em 1992, Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren protagonizaram um dos filmes mais curiosos daquela era, Soldado Universal. Um filme que mistura ação, ficção científica e guerra, com uma pitada de Frankenstein moderno. Mas o que há por trás desse clássico de ação? Por que ele ainda é lembrado décadas depois? Hoje no Cine Explorador, a gente vai mergulhar fundo nos bastidores, na história e no impacto cultural de Soldado Universal. Estamos no início da década de 1990. A Guerra Fria havia acabado, mas o cinema ainda fervilhava com histórias militares e super-soldados. Era também a era de ouro dos brucutus, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Lundgren. Todos dominando as telonas com punhos e balas. E o gênero de ficção científica começava a se misturar com a ação de forma mais intensa. Soldado Universal surge nesse cenário como uma proposta ousada, criar super-soldados a partir de mortos em combate. Uma ideia que não era totalmente nova, mas apresentada aqui com um estilo visual marcante, e uma dupla de protagonistas que chamou a atenção de todo mundo. A história começa na Guerra do Vietnã. Dois soldados, Luke e Andrew Scott, têm um confronto mortal. Scott enlouqueceu e começa a matar civis e colegas. Luke tenta impedir, mas os dois acabam mortos. Anos depois, eles são trazidos de volta à vida como parte de um projeto secreto do governo, chamado Soldado Universal, que cria soldados cibernéticos com memórias apagadas. Só que, como era de se esperar, nem tudo sai como planejado. As memórias começam a voltar, e o velho conflito entre Luke e Andrew ressuscita, literalmente. Jean-Claude Van Damme já era um astro em ascensão quando assumiu o papel de Luke. Conhecido por sua flexibilidade e carisma, ele vinha de sucessos como O Grande Dragão Branco e Kickboxer. Já Dolph Lundgren, o eterno Ivan Drago de Rocky IV, foi escalado como o vilão Andrew Scott. A química entre os dois, ou melhor, a tensão entre eles, era extensa. E não só na ficção, nos bastidores, a rivalidade era real. Os dois não se bicavam muito durante as filmagens. A direção ficou por conta de Roland Emmerich, que depois faria grandes sucessos, como Independence Day e O Dia Depois de Amanhã. Soldado Universal foi uma das portas de entrada de Emmerich em Hollywood. O filme teve um orçamento de 23 milhões de dólares e arrecadou mais de 95 milhões mundialmente. Modesto para padrões atuais, mas razoável para a época. Sucesso? Sim. Os efeitos especiais foram bem recebidos para a época. Os soldados tinham um visual frio, quase robótico, e as cenas de ação eram bem coreografadas, principalmente as que envolvem Van Damme em lutas corpo a corpo. O filme também brinca com a ideia de perda de identidade e memória, o que dá um toque psicológico inesperado, no meio de tanta pancadaria. E como todo bom filme de ação dos anos 90, Soldado Universal também tem suas histórias de bastidores. Uma das mais curiosas aconteceu em Cannes, quando Van Damme e Lundgren simularam uma briga no tapete vermelho para promover o filme, e muita gente achou que era real. Outra curiosidade é que o traje usado pelos soldados era tão pesado e quente, que vários atores passaram mal durante as filmagens. Van Damme chegou a perder mais de 5 quilos durante as gravações por causa do calor e do esforço físico. O roteiro foi reescrito várias vezes durante a produção, e há rumores de que Lundgren queria que seu personagem fosse ainda mais insano, inspirando-se em vilões de filmes de terror. Ah, e um detalhe técnico: a cena em que Van Damme é colocado em uma câmara de resfriamento exigiu um set especial com temperaturas abaixo de zero, para simular a condensação no vidro, um esforço técnico e físico que valeu a pena. Apesar do sucesso de bilheteria, Soldado Universal recebeu críticas mistas.
No Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 35% de aprovação. Muitos críticos acharam o roteiro fraco e a atuação exagerada. Mas o público adorou. Era entretenimento puro. Não tentava ser mais do que era. E é isso que o transformou num cult ao longo dos anos. A galera ama assistir e reassistir. Apesar de altos e baixos, a franquia sobreviveu por mais de 2 décadas. E isso diz muito. Além da ação, Soldado Universal toca em temas como desumanização na guerra, o uso da tecnologia para controle do corpo humano e a manipulação da memória. É quase um primo distante de Robocop, misturado com elementos de zumbis e ciborgues. Um verdadeiro produto da paranoia tecnológica do final do século XX. Soldado Universal pode não ser uma obra-prima do cinema, mas é uma cápsula do tempo, de uma era em que a ação dominava as bilheterias. Van Damme e Landry entregam exatamente o que prometem: porrada, suor e frases memoráveis. E para quem curte filmes que marcaram os anos 90, ele é quase obrigatório. Seja pela nostalgia, pela curiosidade ou pela pura diversão de ver 2 brutamontes se enfrentando em câmera lenta. E aí, você lembra da primeira vez que viu Soldado Universal? Curte essa mistura de ficção científica e ação raiz? Comenta aqui embaixo. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E esse foi mais um mergulho cinematográfico aqui no Cine Explorador. Nos vemos na nossa próxima jornada. Valeu! Universal Soldier. Stop, that is an order.